Olá, tudo bem? Meu nome é Elias. Eu vou agora ler alguns versículos bíblicos e vou fazer alguns comentários pequenos. Faz já quase 4 meses que eu não posto vídeo no meu canal, vou postar esse vídeo. Um vídeo simples com alguns versículos que eu vou ler e comentar rapidinho da Bíblia, como eu sempre faço, mas não vou me aprofundar. Os versículos eu vou colocar aqui na tela, depois eu vou ler e vocês podem depois gravar esse vídeo. São esses versículos que eu vou ler aqui, tá bom? Então vamos ler os versículos. Salmo 37:3. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta da verdade. Essa versão da Bíblia é a Bíblia Almeida, revista atualizada. O versículo vou ler novamente. Versículo 3 do Salmo 37. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta da verdade. Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmo 37, versículo 6. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Salmo 37, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Salmo 37, versículo 8. Deixa a ira, abandona o furor, não tem paciência, certamente isso acabará mal. Salmo 37, versículo 23. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Salmo 37, versículo 24. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3, versículo 6. Reconhece em todos os seus caminhos, ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, versículo 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. São esses os versículos. Vou colocar na tela novamente os versículos. São esses versículos aqui. Espero que vocês possam parar de ler também. Aí, ó, do Salmo 37 ao Salmo 37, do versículo 3 ao 8, e do versículo 23 e 24, e Provérbios 3, do versículo 5 ao 7. Vocês podem ler, né? Então, um breve comentário que eu vou fazer aqui desses versículos é o seguinte. O primeiro versículo fala para confiar no Senhor e fazer o bem, habitar na terra e alimentar da verdade. Outras versões dizem também assim: confia no Senhor, versículo 3 do Salmo 37. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. É uma tradução interessante, mas eu prefiro a da RA, que fala para nós nos alimentarmos da verdade. É verdade que se tem essas duas possíveis traduções, porque o original hebraico e o original dá margem. Mas então, alimenta-te da verdade é alimentar-nos de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, como diz em João capítulo 14, versículo 6. E aí diz o versículo 4 de Salmo 37. Agrada-te ao Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O interessante é o seguinte desse versículo, é que quando a gente se agrada do Senhor, o desejo do nosso coração é de acordo com a vontade de Deus. Então Ele satisfaz os desejos nossos, né? Porque se eu me agrado do Senhor, meu coração se agrada do Senhor. Então os desejos do meu coração são agradáveis ao Senhor, porque eu me agrado do Senhor. Aí Deus satisfaz os desejos do nosso coração. É muito importante isso. E aí o versículo 5 diz para entregarmos o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e o mais Ele fará. A versão em NVI inglesa, americana, ela fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará isso. Aí fará o que? Fará o versículo seguinte: fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Eu prefiro a versão em português porque diz que o mais Ele fará, não somente fazer sobressair a minha justiça como a luz e o meu direito como o sol ao meio-dia, como Ele vai fazer todo o resto, não somente isso, né? Tudo aquilo que
está incluído em Jesus Cristo, ele fará. E aí o versículo 7 diz: descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os maus desígnios. Então a gente não precisa ficar irritado, a gente pode descansar no Senhor e esperar nele, que ele vai abençoar a gente e vai dar vida para nós. Versículo 8 diz: deixa a ira e abandona o furor, não tem paciência, certamente acabará mal. Qualquer ira humana não produz justiça de Deus, como disse o apóstolo Tiago. Então a gente deve abandonar a ira completamente, o furor, deixar a ira e abandonar o furor e não ficarmos impacientes, que aí Deus vai abençoar a gente. O versículo 23 do capítulo 37 diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. No original, o homem bom aqui é guerreiro, né? Então seria assim: o Senhor firma os passos do homem guerreiro e no seu caminho se compraz. Porque diante de Deus ninguém é bom, nem Jesus se considerou bom diante de Deus, só Deus é bom. Então, homem bom aqui é uma força de expressão para soar bem aos nossos olhos, mas na verdade no original fala que é guerreiro, porque nós estamos sempre na luta, porque o Senhor Deus é o Senhor dos Exércitos, e quem é súdito do Senhor Deus é um guerreiro, porque o Senhor Deus é o Senhor dos Exércitos, está no exército do Senhor. Então, o Senhor firma os passos do homem guerreiro e no seu caminho se compraz. Aí fala: se cair, ou seja, a gente pode tropeçar e cair, mas aí o Senhor Deus não vai deixar a gente ficar prostrado, vai segurar a gente pela mão e fazer a gente se reerguer, porque o Senhor Deus quer a gente firme diante da sua presença. E aí vem os versículos de Provérbios 3, versículos 5, 6 e 7. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribe no teu próprio entendimento. Ou seja, a gente não deve confiar em nós mesmos, na nossa maneira de pensar, no que nós pensamos. Somente no Senhor que a gente deve confiar. Não se apoiar em nós mesmos, não nos estribar no nosso entendimento. E a gente deve reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, porque o Senhor está controlando tudo, Ele não pede nada do controle. E aí o Senhor vai endireitar nossas veredas. Essa é a minha esperança, porque os meus caminhos estão bagunçados, eu confesso isso para você. Os meus caminhos estão bagunçados, mas o Senhor vai endireitar as minhas veredas. Eu creio, eu confio no Senhor, eu vou reconhecê-lo em todos os meus caminhos, em nome de Jesus. Faça isso também, que será bom para você. E o último versículo é Provérbios 3, versículo 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então eu fecho esses versículos, vou colocar aqui na tela novamente. São esses versículos aqui. Espero que você leia. Então é isso. Deus abençoe você. Vamos fazer uma oração para terminar? Senhor Deus, Pai bendito, louvado seja o teu nome, glorificado seja tu, que tu possa abençoar esse que vai ouvir e ver esse vídeo, que ele possa ser reanimado diante de ti e possa buscar a tua presença. Proteja-nos, a mim e a esse que está assistindo esse vídeo, de todo o mal. Nos ajude a sermos agradáveis a ti e adorarmos o teu nome, seja no ensinar a Bíblia, seja no aprender a Bíblia, seja nos afazeres do dia a dia ou qualquer trabalho, que o Senhor nos leve a adorar o teu nome. Em nome de Jesus, ajuda-nos. Te louvamos, te bendizemos, te agradecemos. Abençoe todos nós. Em nome de Jesus, amém. Então é isso. Deus abençoe. Abraço.